Fyodor Dostoiévski, um gênio da literatura universal. Fyodor Dostoiévski é um dos maiores escritores da história, conhecido por sua profunda exploração da psicologia humana e suas complexas narrativas. Suas obras abordam temas como moralidade, livre-arbítrio e a busca pelo sentido da vida. Mergulhe na vida e obra deste mestre da literatura. Suas obras continuam a influenciar leitores e pensadores em todo o mundo, explorando as profundezas da alma humana. Primeiros anos, nascimento e contexto histórico, de 1821 a 1839. Infância em Moscou. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou, em 1821, filho de um médico do exército. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras e um ambiente familiar rigoroso, elementos que influenciaram sua visão de mundo e sua escrita. Contexto histórico. A Rússia do século XIX passava por um período de grandes transformações sociais e políticas, com o fim do feudalismo e o surgimento de novas ideias. Esse contexto histórico moldou a obra de Dostoiévski, que refletiu as angústias e esperanças da época. Formação e início da carreira literária. Escola de Engenharia Militar. Dostoiévski estudou na Escola de Engenharia Militar de São Petersburgo, uma escolha influenciada por seu pai. Apesar de não se identificar com a carreira militar, a experiência lhe proporcionou contato com diversos personagens e situações que mais tarde seriam retratados em suas obras. Primeiros contatos com a literatura. Durante seus estudos, Dostoiévski dedicou-se à leitura de autores como Balzac, Shakespeare e Goethe, que despertaram seu interesse pela literatura e o influenciaram em sua formação como escritor. Ele começou a traduzir obras estrangeiras para se sustentar. A primeira obra, Gente Pobre, a 1846. Romance epistolar. Gente Pobre é um romance epistolar que narra a história de um funcionário público idoso e uma jovem costureira, ambos em situação de pobreza. A obra retrata a vida de pessoas marginalizadas na sociedade russa. Reconhecimento imediato. O romance foi publicado em 1846 e recebeu elogios da crítica, que reconheceu o talento de Dostoiévski para retratar a psicologia dos personagens e a realidade social da época. A obra impulsionou sua carreira literária. Influências de Gogol. A obra revela influências do escritor russo Nikolai Gogol, especialmente na representação da burocracia e da vida urbana. No entanto, Dostoiévski desenvolveu um estilo próprio, com maior foco na introspecção dos personagens. A prisão e o exílio na Sibéria, de 1849 a 1854. A acusação de subversão. Em 1849, Dostoiévski foi preso sob a acusação de participar de um grupo subversivo que discutia ideias socialistas. A acusação era baseada em sua participação no Círculo Petrashevsky. Condenação e exílio. Após ser condenado à morte, sua pena foi comutada para trabalhos forçados na Sibéria. Dostoiévski passou 4 anos em um campo de concentração, uma experiência que o marcou profundamente e influenciou sua obra. Transformação espiritual. Durante o período na prisão, Dostoiévski aprofundou sua fé religiosa e desenvolveu uma visão mais complexa da natureza humana. A experiência o levou a questionar os valores da sociedade e a buscar um sentido para a vida. O retorno à literatura, de Memórias da Casa dos Mortos. Relato autobiográfico. Memórias da Casa dos Mortos é um relato autobiográfico da experiência de Dostoiévski na prisão. A obra retrata a vida dos prisioneiros, suas histórias e seus sofrimentos. A obra é um testemunho da brutalidade do sistema penal russo. Realismo e psicologia. O livro combina elementos do realismo e da psicologia para criar um retrato vívido e impactante da vida na prisão. Dostoiévski explora a complexidade da natureza humana e a capacidade de superação dos indivíduos em face da adversidade. Ressocialização. A obra marca o retorno de Dostoiévski à literatura e o consolida como um dos principais escritores russos. O livro revela a capacidade de Dostoiévski de transformar sua experiência pessoal em arte e de oferecer uma visão profunda da condição humana. Crime e Castigo, a obra-prima de 1866. Raskolnikov e o assassinato.
Crime e Castigo narra a história de Raskolnikov, um estudante pobre que comete um assassinato para testar seus limites e provar sua superioridade. O romance explora as consequências psicológicas e morais do crime, o sofrimento e a redenção. Após o crime, Raskolnikov é atormentado pela culpa e pelo remorso. O romance acompanha sua jornada de sofrimento e busca pela redenção, que envolve confissão, punição e a descoberta do amor. Questões morais e filosóficas. Crime e Castigo aborda questões morais e filosóficas complexas, como a natureza do bem e do mal, o livre-arbítrio, a justiça e a importância da fé. A obra convida o leitor a refletir sobre os valores que guiam a sociedade. Análise dos personagens de A Crime e Castigo. Raskolnikov. O protagonista, um jovem estudante que questiona os valores morais e comete um crime para testar seus limites. Sônia. Uma jovem prostituta que representa a pureza e a compaixão em meio à miséria e ao sofrimento. Porfiri. Um astuto investigador que desafia Raskolnikov e o leva a confrontar seus próprios demônios. Dunya. A irmã de Raskolnikov, uma mulher forte e determinada que sacrifica sua felicidade pelo bem da família. O idiota, o príncipe Mishin e a pureza humana. Amor e compaixão. Ingenuidade. Bondade. Humildade. Pureza. O idiota apresenta o príncipe Mishin, um homem de bondade e pureza que retorna à Rússia após um período de tratamento na Suíça. Sua ingenuidade e compaixão o colocam em conflito com a sociedade, que o considera um idiota. O romance explora a beleza e a fragilidade da pureza humana em um mundo corrompido. Mishin é um idealista que busca a perfeição moral em um mundo imperfeito. Os demônios, a crítica social e política. Caos. Destruição. Radicalismo. Ideologias. Os Demônios é um romance complexo que critica o radicalismo político e as ideologias destrutivas que se espalhavam pela Rússia no século XIX. A obra retrata um grupo de revolucionários nihilistas que planejam ações violentas para derrubar a ordem social. O romance questiona os limites da liberdade e a responsabilidade dos intelectuais na condução da sociedade. A obra é uma análise profunda do fanatismo e seus efeitos devastadores. Os Irmãos Karamazov, o último romance. Dmitry Ivan Alyosha. Os Irmãos Karamazov é o último e mais ambicioso romance de Dostoiévski, que narra a história de uma família disfuncional e seus conflitos morais e existenciais. O romance aborda temas como fé, dúvida, culpa, redenção e a busca pelo sentido da vida. A obra apresenta uma reflexão profunda sobre a natureza humana e os dilemas da condição humana. Dostoiévski explora as complexidades da alma russa e os desafios da modernidade. Temas recorrentes na obra de Dostoiévski. Sofrimento humano. A dor física e emocional como caminho para a redenção e o autoconhecimento. Moralidade. A constante luta entre o bem e o mal, o certo e o errado, e as consequências das escolhas. Fé e dúvida. A busca por um sentido na vida e a crença em um poder superior como fonte de esperança. Livre-arbítrio. A capacidade de escolher o próprio destino e a responsabilidade pelas ações. O realismo psicológico de Dostoiévski. Introspecção. A análise profunda da mente dos personagens, revelando seus pensamentos, emoções e motivações. Complexidade. A representação da natureza humana como multifacetada e contraditória, com personagens que oscilam entre o bem e o mal. Verossimilhança. A criação de personagens e situações que se assemelham à realidade, permitindo que o leitor se identifique com as angústias e os dilemas dos personagens. A influência da ortodoxia russa em seus escritos. Espiritualidade. A fé como um elemento central na vida dos personagens e como um caminho para a redenção e o perdão. Valores morais. A defesa dos valores tradicionais da ortodoxia, como a humildade, a caridade e a compaixão. Crítica ao materialismo. A rejeição dos valores materialistas e a busca por um sentido mais profundo na vida. A representação do sofrimento humano. Empatia.
A capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender sua dor e seu sofrimento. Denúncia. A crítica às injustiças sociais e à opressão que causam sofrimento aos indivíduos. Superação. A crença na capacidade humana de superar o sofrimento e encontrar um sentido na vida. O legado para a literatura mundial. Influência. A obra de Dostoiévski influenciou diversos escritores e pensadores ao longo da história. Universalidade. Seus temas e personagens continuam a ressoar com leitores de diferentes culturas e épocas. Relevância. Sua obra permanece atual e relevante para a compreensão da condição humana. Dostoiévski e a filosofia existencialista. Liberdade. A ênfase na liberdade individual e na responsabilidade pelas próprias escolhas. Angústia. O reconhecimento da angústia existencial e da busca por um sentido na vida. Absurdo. A aceitação do absurdo da existência e a necessidade de criar o próprio sentido. Adaptações de suas obras para cinema e teatro. Fidelidade. A busca por adaptações fiéis ao espírito e à profundidade das obras originais. Interpretação. A liberdade de interpretação e a adaptação dos temas e personagens para diferentes contextos. Impacto. O alcance de um público mais amplo e a renovação do interesse pela obra de Dostoiévski. Ensinamentos principais de Dostoiévski. A importância da empatia. A busca pela verdade. O valor da fé. A liberdade individual. Dostoiévski nos ensina sobre a importância da empatia, da busca pela verdade e da fé como pilares para uma vida significativa. Sua obra nos convida a refletir sobre a liberdade individual e a responsabilidade que acompanha nossas escolhas. Seus livros são um convite à introspecção e à busca por um sentido mais profundo na vida. Através de seus personagens complexos e suas narrativas envolventes, Dostoiévski nos oferece uma visão única da condição humana. A atualidade do pensamento dostoiévskiano. 200 anos após sua morte, Dostoiévski permanece relevante. Seus temas são universais. Sua obra oferece insights valiosos. O pensamento de Dostoiévski permanece atual e relevante para a compreensão dos desafios e dilemas do mundo contemporâneo. Seus temas, como a busca por identidade, a crise de valores e o impacto da tecnologia na sociedade, continuam a ressoar com os leitores do século XXI. Dostoiévski nos convida a refletir sobre a condição humana e a buscar um sentido para a vida em um mundo em constante transformação. Sua obra é um farol de esperança em tempos de incerteza.